Seja muito bem-vinda à nossa live sobre as 5 vitaminas mais importantes para poder auxiliar no emagrecimento da mãe de bebê. Boa noite, mamãe, sejam muito bem-vindas. Hoje é a nossa terceira live das 10 lives que eu estou fazendo antes do nosso evento, antes da nossa semana de emagrecimento exclusiva para mães de bebê. Então aqui é só um aquecimento, não só porque eu venho trazendo muito conteúdo para vocês já estão aprendendo, já colocando em prática. A Gil falou que tá travado. Olha aí, gente, se tá tudo certo para vocês também. Boa noite. Deixa eu fixar aqui esse comentário. Travando para mais alguém? Ou tá tudo certinho? Me conta. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Vivian. A Mari falou que tá normal. Então tá tudo certinho. Mãe, pra você que tava travando, sai um pouquinho da live, volta logo em seguida, atualiza a internet, muda o cômodo da casa. Ah, já melhorou, já tá perfeita. Então vamos, né, conversar sobre vitaminas. Alguns rostinhos aqui eu já estou conhecendo, algumas mamães que estão aqui comigo desde a segunda-feira. Eu já estou aqui olhando e já estou vendo que vocês realmente estão empenhadas com o emagrecimento de vocês. Boa noite, mamães. Vocês querem aprender quais são esses suplementos, quais são essas vitaminas, quais são esses nutrientes que são muito importantes para poder auxiliar nesse emagrecimento? Você passou por uma grande transformação e você quer, né, de fato, aprender como você consegue regular esse corpo para que você consiga emagrecer, para que você consiga produzir melhor o seu leite materno com muito mais qualidade. Eu costumo dizer que o bem-estar dessa mãe de bebê, né, o emagrecimento dessa mãe de bebê, ele traz benefícios duplos. Né, duplo, justamente para a mamãe e para a criança. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão sair realizados daqui. Então, vamos começar a nossa live. Hoje eu acho que o pessoal tá um pouquinho atrasado, mas eles vão chegar, véspera de feriado, vai valer muito a pena e a gente vai começar com tudo. Hoje, no final da live, inclusive, eu vou falar para vocês alguns suplementos que eu, inclusive, já recomendo que vocês podem até usar, antes mesmo de fazer um exame, de ter um acompanhamento mais profundo, porque são suplementos que a gente considera até como complemento alimentar. Então, enquanto o pessoal não chega, vamos conversar com quem já está aqui. Boa noite, mamãe, sejam muito bem-vindas. Quem não me conhece ainda, eu sou a Carol, eu sou a Nutri das mães de bebê. E eu ajudo mães de bebê a emagrecer, sem passar fome, sem academia, com leite materno muito mais nutritivo. Onde a gente consegue fornecer, né, um melhor desenvolvimento para o bebê, imunológico, ósseo, desde os primeiros dias de vida. E quem é que não quer isso para seu filho, não é verdade? Quem é a mãe que não quer dar o melhor para o seu bebê? Então é muito importante. Mães, deixa eu perguntar para vocês se tem alguma mamãe aqui que é nova ainda, que não me conhece, chegou no meu Instagram hoje, ontem, não assistiu nenhuma live ainda. Temos mamães novas aqui por aqui? Boa noite, Gabi. Eu já começo a live disparando, conversando. Tenho todas as mamães tão antigas aqui, já assistiram várias lives minhas. Bruna. Então tem mamãe nova. Sim, a Dani, a Cleinha, a Fran. Então temos muitas mamães novas aqui, né? Que ainda não assistiram. A Tamara também, a Léo, e daí temos muitas. Então deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo aqui. Mães, essas lives, né, são lives de aquecimento para o nosso grande evento, para a semana de emagrecimento exclusiva para mães de bebê. Um evento online e gratuito, onde eu vou apresentar o meu método completo de emagrecimento, que já ajudou centenas de mães de bebê a emagrecer. Como eu sempre digo, sem passar fome, porque tem esse mito de achar que precisa passar fome, que precisa comer pouco, que precisa ser sofrido o emagrecimento, sem academia, porque muitos de vocês não conseguem fazer exercício físico nesse momento, está tudo bem, e mesmo assim vocês conseguem trazer um emagrecimento excepcional, e melhorando a qualidade do leite materno. Então essa sou eu, a Carol, que ajudo vocês dessa forma. Sou uma mãe de bebê também, né? E como eu falei que essas lives, elas são um aquecimento para o nosso evento, vocês estão recebendo essas lives aqui no meu perfil, né, no meu Instagram. Mas o evento precisa da inscrição, porque não vai ser aqui no Instagram. Então, caso vocês ainda não estejam inscritas, tá bom, no nosso evento, é só vir aqui nos comentários e digitar evento, do jeito que eu coloquei aqui, ó,
nos comentários. Coloca aqui evento nos comentários. Então, todas as mamães, a Carol, a Fran, a Vivian, que falou que não estava ainda, coloca aqui evento nos comentários, que vocês vão conseguir fazer a inscrição. Muito importante, fez a inscrição, né, vai entrar no nosso grupo VIP, é um grupo silencioso, e por lá eu só vou dar as principais informações do evento. Eu aviso para vocês sobre live. O nosso evento vai acontecer no dia 1º de dezembro, então eu peço já para vocês reservarem essa data. Nada pode ser mais importante do que, de fato, você conseguir, né, priorizar esse momento para você. Então, digita evento aqui nos comentários, evento. Alguma mamãe perguntou sobre flacidez, eu vou falar sobre vitaminas. Hoje eu vou tocar nesse assunto também, tá bom? Então, digita evento, não sai da live agora, você vai receber um direct meu, ou seja, no seu pessoal, você vai receber uma mensagem minha, você vai clicar, vai entrar no nosso grupo VIP, mas deixa pro final da live, que aí você vai conseguir direitinho, vai conseguir responder um questionário que eu fiz lá pra você. Vamos lá. Muitas mamães novas, tá bom? Muitas mamães que ainda não estavam inscritas no nosso evento. Então, vamos ver se até o final da live eu consigo liberar esse material pra vocês. Deixa o pessoal da minha equipe falar comigo pra ver se eu consigo. Mas quem não sabe ainda, tá bom, mãe? Vocês no nosso evento vão receber esse GPS. Todas vocês, que vai ser justamente um guia, né, do organismo de vocês, do corpo de vocês, onde a gente vai identificar quais são os principais pontos que estão desajustados no seu corpo para que a gente consiga resolver esse emagrecimento realmente verdadeiro, de dentro pra fora. E o GPS, né, eu coloquei esse nome de GPS nesse material, porque ele é justamente um guia, né? Quando a gente está perdida, imagine, eu estou perdida, Carol, eu não sei o que eu deveria fazer para conseguir emagrecer. Eu não sei o que eu deveria fazer, eu não sei que chá tomar, eu não sei se eu preciso de algum suplemento, eu não sei quais são os exames mais eficientes, eu não sei que tipo de estratégia alimentar, eu não sei quais são os alimentos que eu posso consumir amamentando, quais eu não deveria nesse momento, eu não sei a quantidade que eu deveria comer, eu não sei, eu estou perdida. Então, essa questão... Quando você está nessa situação de estar perdida, você precisa de quê? De um GPS. Imagine você numa rua, né, precisando chegar a determinado lugar. O que você faz? Vai pegar um aplicativo e vai colocar a localização que você quer chegar. E esse aplicativo, ele vai te guiando. Então, esse GPS que a gente vai usar no nosso evento, na nossa semana de emagrecimento para mãe de bebê, ele vai justamente o seu GPS, o seu guia, que vai mostrar para você qual é o caminho que vai te guiar até o corpo que você merece ter, até o corpo que realmente te representa, né, que te faz se sentir feliz com você, com seu lado mulher. Como eu costumo dizer, né, o M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher. Eles podem e devem conviver juntos e felizes, e não é a maternidade que acaba com o corpo da mulher, de fato não é, mas sim a falta de informação e a falta de cuidado. Eu já vi a mamãe aqui colocando, né, postando outras mães, e eu vou aproveitar essa oportunidade para falar com vocês. Eu queria que vocês postassem, a gente nem começou a live ainda o assunto, então é bem interessante logo agora. Ontem vocês postaram já no final. Gente, marca aqui pelo menos 2 mães de bebê que você conhece. Só pode ser mãe de bebê, tá bom? De 0, né, ou seja, aquela mãe que acabou de ter o bebezinho, até 12 meses de vida dessa criança. Que é justamente o momento que eu consigo ajudar essas mães de bebê. Então, vem aqui nos comentários, marca pelo menos 2 mães de bebê para que a gente realmente consiga fortalecer essa comunidade de mães que se ajudam, que se apoiam, que realmente entenderam que esse M de mãe e esse M de mulher podem conviver juntos e felizes. É muito importante a gente trazer essa mensagem, porque assim como vocês, eu já estive do outro lado e eu me senti muito sozinha. Porque eu realmente não tinha com quem contar. Apesar de ter muita gente ao meu redor, eram pessoas que estavam vivendo momentos diferentes, né? E hoje, como uma pessoa que se especializou nessa área da vida, né, que realmente estudou essa transformação, esses hormônios, esses nutrientes, esse corpo, essa rotina dessa mãe de bebê, eu tenho certeza que eu tenho muito a acrescentar para vocês e para essas outras mamães. Então, eu agradeço muito quando vocês puderem trazer outras mães para cá, porque eu tenho certeza que quando a gente faz o bem pelo outro, esse bem retorna pra gente. Então, a Mari falou aqui também, daqui a pouco eu vou comentar sobre o GPS, tá bom, Mari? Deixa as mamães marcarem o pessoal aqui. Vamos começar a nossa live com tudo. Gente, eu separei pra vocês 5 principais vitaminas. Quando eu falo vitamina, na verdade, não é só vitamina no sentido de vitamina, mineral, suplementos, todos esses micronutrientes que são importantes para que o nosso corpo funcione.
Então imagine você, né, quando você está num trânsito muito caótico, muito complicado, muito, ai meu Deus do céu, e você está passando pela rua e você percebeu que aquele trânsito absurdo é porque tem uma rua interditada. Aquela rua interditada, ela vai prejudicar o trânsito da redondeza toda, na verdade? Fica um caos. Às vezes, 2, 3, 4, 5 ruas depois, o trânsito daquela rua prejudicou tudo. É mais ou menos o que acontece com o corpo da mãe de bebê quando ele não está equilibrado. Ou seja, quando faltam vitaminas, que eu vejo que vocês acham que é a coisa mais, às vezes, natural do mundo, muita gente, inclusive profissionais de saúde, acabam deixando pra lá, achando que é algo que, tá tudo bem. Exemplo, minha vitamina D tá baixa, meu ferro é baixo desde quando eu era uma criança. É assim mesmo, aquela questão do comum. É comum. Não, pode até ser comum, mas não é normal. Então, da mesma forma que aquela rua interditada, ela vai prejudicar o trânsito todo, a falta dessas vitaminas no seu corpo vai prejudicar tudo, tudo. Vai lentificar o seu metabolismo, com isso você vai ter dificuldade de emagrecer, vai te deixar cada dia que passa mais cansada, vai diminuir a sua libido, ou seja, a sua energia sexual, vai fazer com que seu cabelo não fique bonito, que seu cabelo caia, vai fazer com que sua pele não fique legal. Então, como é que a gente consegue menosprezar algo que é de importância para a nossa sobrevivência? E lembra que eu falei que eu quero trazer para vocês benefício duplo, que eu sempre vou pensar em vocês, sempre vou pensar no seu bebê. Da mesma forma que quando faltam essas vitaminas importantes, eu também estou deixando de fornecer para o meu leite materno o potencial máximo dele. E são sobre essas vitaminas que eu vou falar hoje. Se eu poderia fazer algo a mais para mim e pelo meu bebê, para que a gente consiga viver melhor, e algo que é tão simples de repor, porque eu simplesmente estou sobrevivendo. Eu costumo dizer que as mulheres, né, nesse período da maternidade tão recente, né, ali dos primeiros dias de vida, ali até no máximo os 12 primeiros meses de vida do bebê, ela sobrevive. E ela não precisava passar por esse momento dessa forma. Né, virou até piada na internet, os vídeos que a gente vê, a exaustão da mãe de bebê, mães que chegam ao desmaio, mães que realmente se traumatizam com a maternidade, que não querem ter outro bebê, né, que trazem aquele momento como um momento assim, ainda bem que passou. E não precisa ser assim. E não tô romantizando não, é difícil, é cansativo, mas tem como a gente viver esse momento de uma forma muito mais tranquila e ao contrário do que muita gente pensa, né? O que a gente escuta da maioria das pessoas, inclusive de pessoas que amam a gente? Nossa, não pense em emagrecer agora não, não pense em você agora não. Você já tá vivendo um momento tão difícil, fazer dieta agora, não faça isso com você não, tadinha. Não é assim que a gente escuta? Tadinha, não faz isso agora não, não sofre agora não. Só que sofrer, gente, é viver desnutrida, é viver sem falta dessas vitaminas que são tão importantes. Sofrer é viver com alimentação onde a gente está cada dia que passa mais compulsiva, cada dia que passa só comendo doce, só comendo os alimentos de caloria vazia, é se olhar no espelho e não se reconhecer, é tentar vestir uma roupa e a roupa não fechar, é perceber que a roupa ela está, inclusive, cada dia que passa aumentando mais. É se distanciar do nosso parceiro, da pessoa que a gente escolheu para dividir a vida, porque a gente está estressada, está cansada, queria que ele entendesse mais a gente. Então, isso para mim que é sofrimento. Sofrimento não é mudar a alimentação para que essa alimentação, que tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser totalmente acessível ao momento que nós estamos vivendo, porque senão a gente não consegue fazer, porque realmente a atenção está totalmente voltada para a criança. Mas essa alimentação tem que ser a alimentação que vai me deixar viver esse momento de uma forma mais leve, mais tranquila. É dessa forma que tem que ser. Você não come todos os dias? E se você tiver o direcionamento do que você precisa combinar, de como você precisa fazer essa alimentação estratégica para você se sentir melhor, para você se livrar, para você parar de ficar com essa flacidez, né, como a mãe falou ali agora, poxa, essa questão da flacidez, né, é algo que incomoda muito, será que eu vou conseguir mudar isso? Claro que sim, né, claro que sim, eu tô com sede de nada hoje. Gente, eu vou sortear esse copo, eu falei com vocês na outra live, né, um copo desse pra vocês também e outros presentes no nosso evento.
Tem mamãe chegando aqui, digitando evento. Vocês assistiram a live de ontem, gente, sobre doce e ansiedade? Foi bem legal, não foi? Foi bem legal. Alguém já aplicou o shot que eu ensinei ontem? Já comprou as coisas? Já tá fazendo? Me conta aqui se vocês estão fazendo o shot que eu ensinei na live de ontem. Quem não assistiu, deixa a live salva, tá bom? Deixa eu ver se o GPS tá liberado aqui pra poder dar pra vocês também. Ah, tem outro ponto que eu queria falar com vocês. Bem importante. Ah, vocês já estão fazendo, que legal. Pois sim. Gente, o meu evento, ou seja, a semana de emagrecimento que eu estou promovendo pra vocês, o GPS, os sorteios, tudo isso é gratuito. Então eu queria falar pra vocês que eu não estou cobrando por isso. Tá bom? Eu não estou cobrando por nada disso. E outro ponto interessante, vocês estão no nosso grupo, onde eu estou dando todas as informações do nosso evento. Que bom que vocês gostaram. Todas as informações do nosso evento. E nesses grupos tem os números dos administradores. Então, eu mando para vocês os vídeos, os áudios, as informações, tudo pelo grupo. E se você precisar falar com alguém da minha equipe, precisar falar com a gente, os únicos números que você pode confiar são os números que estão como administrador do grupo, tá bom? Porque, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que acabam querendo, né, oferecer produtos, enfim, não sei. Mas, assim, o meu evento, ele é gratuito. As pessoas que você pode confiar, que está aqui, que sabe realmente de toda a minha metodologia, que está aqui lado a lado comigo, está ali como administrador do grupo. Combinado assim? E vocês que fizeram a inscrição hoje, entra no nosso grupo VIP, porque você vai receber muitas informações importantes por lá. Então, sem enrolação, Carol, vamos falar sobre quais são essas vitaminas mais importantes para que o nosso corpo funcione, para que realmente a gente consiga desinterditar essas ruas, para que esse emagrecimento aconteça. Quem sabe, para muitas de vocês que seguirem exatamente o que eu ensino aqui, já vesti aquele vestido lindo vermelho no Natal. Quem é que não quer se sentir bonita já nas festas de final de ano? É um momento muito delicado pra gente. É um momento que a gente encontra pessoas. Eu já acompanhei mães de me falar assim, poxa, às vezes pra ir na rua comprar um pão, eu não ia. Eu me escondia, né? Eu realmente não queria ver as pessoas, porque eu encontrava o olhar maldoso. Algumas pessoas perguntavam se eu ainda estava grávida. Outras não era nem só os comentários das outras pessoas, mas eu me sentia mal. Eu tava ali já com um bebê de 3 meses, 4 meses, ainda com a barriga de gestante. Né? Mães que passam o dia todo de pijama. Mães que passam o dia todo com a roupa do marido. Então, é um momento festivo, que a gente também quer se reconhecer como mulher. Gente, o que eu já peguei de Instagram de vocês, né? De rede social de vocês, que eu olho o Instagram, a coisa mais linda do mundo. Vocês estão lá com vários ensaios fotográficos de vocês grávidas, de vocês lindas grávidas. E quando chega o momento de vocês viverem, né, aquele lado a lado, fase a fase do lado do bebê de vocês, vocês não estão aparecendo nas fotos. Vocês não estão registrando esse momento. E isso não é besteira, né? Eu falei sobre isso ontem, isso não é futilidade. É você lado a lado da sua família. Teve uma mãe que eu tive a oportunidade de acompanhar, que bem nesse período de final de ano, né, a família dela tem casa na praia, tinha casa na praia, eu não lembro exatamente, mas ela chegou pra mim e falou assim, Carol, eu comecei a virar a pessoa que fazia comida dentro de casa, nesse período de festa de final de ano. Então, mais ou menos o que aconteceu era o seguinte, meu esposo ia pra praia com as crianças, eu falava, vai na frente que eu tenho que fazer a comida, vou preparar algo gostoso pra vocês, vai na frente, daqui a pouco eu vou. Mas na verdade, eu estava enrolando. Eu não queria ir pra praia porque eu não me sentia confortável com o meu corpo. Então eu inventei, né? Não foi nem aquela mentira, digamos assim, saudável, entre aspas. Eu inventei esse tipo de situação pra mim mesmo, não só pra eles, depois que eu entendi o que eu estava fazendo, pra não estar em determinados ambientes. E com isso eu fui me distanciando, porque me distanciei de viver e aproveitar aquele momento que é um momento de curtir em família, né? Eu deixei de ver o meu filho, de compartilhar aquele momento com o meu filho brincando na areia, brincando na praia. Eu deixei de viver aquele momento com o meu esposo. Então, assim, quantas de vocês estão reclusas, né? Estão deixando de viver a vida que vocês merecem por causa da questão da imagem. Né? São tantas histórias. Mulheres que voltam a trabalhar, tem uma história que foi bem interessante também a Jéssica, né? Ela falou a seguinte situação, que lembra que eu falei ontem que é normal a gente ganhar peso, né? Que isso acontece mesmo, mas o normal não é
quando a gente está percebendo que esse peso não está saindo do nosso corpo. Então, com o passar dos dias, esse peso, inclusive, aumentando, o metabolismo travado. Eu não sei se está acontecendo com vocês. Quando chega ali naquela fase dos 2, 3 meses, o emagrecimento não acontece mais. Foi o que aconteceu com a Jéssica, né? E quando ela voltou da licença maternidade, ela falou que ela foi vestir a farda do trabalho e a farda não dava mais nela. Só que não foi a farda que ela usava antes, não. Ela já tinha feito uma farda extra para ela. E essa farda extra não cabia mais. Ou seja, ela usava uma roupa antes da gestação. Quando ela se preparou para trabalhar, ela fez uma farda maior. Quando chegou o momento dela ir trabalhar, aquele fardamento não dava mais nela. Então é isso que eu tô falando com vocês, que chega um ponto que a gente tem que olhar para dentro do meu corpo, do nosso corpo. Será que foi a maternidade mesmo? Ou será que não tem algo que está descompensado aqui dentro, que está me fazendo ganhar peso e meu metabolismo não está acontecendo? Vocês estão num momento muito atípico da vida. Então vamos falar sobre as vitaminas. Eu trouxe essas histórias justamente para mostrar para vocês que não é normal e que muitas das vezes a gente se distancia. A gente deixa o nosso lado mulher não acontecer. Então, 5 vitaminas, tá bom? As mais importantes. A primeira, eu acho que vocês já sabem, que eu comentei, mas eu não fui tão profunda ontem, né, falando, mas eu comentei ontem, que na verdade não é uma vitamina, é um mineral. Quem sabe o que foi o mineral ontem? Vamos ver se estavam aprendendo na live ontem. O mineral que eu falei ontem, que é muito importante, que tem que repor. Ó, a mamãe falou aqui, ó. Tenho tanta roupa que amo no guarda-roupa. Tem roupas que paguei fortunas e não consigo usar. E não é só a roupa, né, gente? Não é só a roupa. Não é só a roupa. É a situação que a gente fica, né? Essa questão do... Ó! Muitas mamães estavam realmente na live de ontem, estavam dormindo não, estavam prestando atenção. Foi o primeiro que eu falei ontem, top 1. Inclusive eu falei que quando ele está muito baixo, a nossa compulsão, o magnésio também é importante, mas o que eu falei ontem, o nosso top 1 foi justamente ferro. Ferro, muitas mamães inclusive perdem muito sangue, né, quando o bebezinho nasce. Já tem a questão do período gestacional, de precisar repor o ferro. E muitas das vezes, no pós-parto, a gente também necessita, não estou dizendo que todas as mães, tá, mães? Por isso que a gente vai fazer uma análise individual do seu corpo. Mas muitas mães de bebê apresentam ferro muito baixo. E o ferro, né, ele é um micronutriente, ele é um mineral de energia do nosso corpo. Ele é um mineral que leva oxigênio, ou seja, ele leva realmente nutrientes que vão encaminhando para a nossa célula, para que nosso cabelo seja oxigenado, nosso cabelo se desenvolva, para que a gente consiga pensar e raciocinar bem, para que nossa memória ela funcione, para que o nosso corpo ele realmente tenha energia, ele tenha disposição, para que a gente não use os alimentos mais doces, excesso de carboidrato como fonte de energia falsa para disfarçar a falta desse mineral, que ele é muito importante. E a mãe botou assim, meu obstetra mandou suplementar o ferro só no primeiro mês. Eu achei tão estranho, porque esse período mesmo. Então, mãe, o que acontece? Tem uma recomendação geral, né, que alguns, né, obstetras, eles seguem, que é justamente continuar com a suplementação que você usou durante o último trimestre de gestação, pelo menos até o primeiro mês ou o terceiro mês após o nascimento do bebê. Então, tem alguns médicos que já têm essa visão. Isso é bom, isso é ótimo. Se você for médico já pensa dessa forma, já é um passo bem interessante. Só que eu, como especialista dessa área, né, que ajuda exclusivamente mães de bebê, e vou vou bem a fundo, na verdade, nesses quesitos, eu não faço dessa forma, tá bom? Por quê? O ferro, ela mandou suplementar ferro, mas por quanto tempo? Qual a dosagem? Como é que ela vai saber? Ela não te avaliou depois para fazer exames, para saber se esse ferro tá ok, para saber se um mês vai ser suficiente ou você vai precisar fazer um tratamento mais contínuo do ferro. Então, assim, eu faço análise realmente para poder entender, porque existe uma questão, né, muito forte, que é dose e tempo de uso. Quantos de vocês usam suplemento, às vezes não percebem diferença nenhuma? Então, o tempo de uso, ele é muito importante. Eu não posso te dizer se um mês foi o suficiente, porque eu não te avaliei.
nem o que a gente fala assim, de sinais e sintomas. O que são sinais e sintomas? São perguntas que a gente faz, perguntas técnicas, que a gente faz ali conversando, na anamnese, para poder conhecer as necessidades e nem os seus exames bioquímicos. Porque ali eu vou olhar, poxa, como é que tá a ferritina da mamãe? Vamos ver aqui, se a ferritina tá abaixo de 70, porque tem a questão também, né? Existem os valores de referência. A live nem é de exames hoje, mas eu vou falar. Existem os valores de referência e o valor de excelência. Muitos profissionais, né, do método tradicional, que é aquele profissional que não avalia a fundo, mas vai lá e faz uma suplementação qualquer, faz uma recomendação geral, né? No método tradicional, muitas das vezes, ele olha para você e faz uma recomendação geral e te coloca no valor de referência. O que é o valor de referência? Vamos dar um exemplo agora da vitamina D. Né? A vitamina D, para você estar dentro do valor de referência, se você estiver ali entre 20 a 90, você está dentro do valor de referência. Mas olha a discrepância disso. Né? Será que uma mãe que está com a vitamina D de 30 é a mesma coisa de uma mãe que está com a vitamina D de 60? Eu te afirmo que não. Eu te afirmo que não. Então, assim, dentro do ferro, né, que a gente está conversando sobre o ferro. Um ferro, né, que nem o ferro que a gente olha a ferritina. A ferritina é uma proteína que guarda, ou seja, que protege o nosso ferro. Então, no nosso exame a gente vai olhar a ferritina. Então, a sua ferritina, para estar boa, deveria estar 60. Para estar excelente, eu deixo as mães de bebê que eu acompanho em 70. Porque em 70 não tem queda de cabelo, né? Em 70 não tem baixa disposição, em 70 não tem compulsão por doce. Então, um valor de excelência é a gente chegar a essa vitamina D ali em 70, para que realmente ela não, eu costumo dizer, como eu disse, né? Ela não sobreviva o pós-parto dela. Ela viva, ela renasça, ela fique feliz, ela aproveite. Então, esses são os valores realmente que eu gosto de ferro, né? Do que tá ali da vitamina D, do ferro da mãe de bebê. O outro que eu separei pra vocês, ele é muito especial. Na verdade, é um conjunto, né? Que é justamente falar sobre a tireoide. Que tem até um campo aqui que a gente vai trabalhar no nosso evento. Quem não fez a inscrição, faz a inscrição, digita evento aqui nos comentários. Eu não vi vocês marcando outras mães de bebê, não. Muito pouco, tá bom? Marca aqui mais mães de bebê, porque elas precisam desse conteúdo. Eu vou falar lá, muito especial aqui, ó, sobre o nosso número 4, que é a nossa tireoide. E tem até uma síndrome, né, que é chamada de tireoidite pós-parto, que é justamente uma transição, é um desequilíbrio que a tireoide passa após o nascimento do nosso bebê. Então, imagine que você estava ali a vida inteira, né, com peso de 70, com 70 quilos, e de repente o seu organismo, né, o seu corpo, ele vai estar com 10, 15, 20, até 30 quilos a mais, a depender de cada mãe, de quantos quilos ela ganhou nesse período. Tem mães que ganham muito mesmo. E quanto mais peso ela ganha, mais essa tireoide ela se desequilibra. E a tireoide nada mais é do que a mãe do nosso metabolismo. Ou seja, é ela que manda, é ela que comanda. Então, muitas de vocês falam assim, gente, meu metabolismo tá lento. Aí você vem dois agravantes. Você já passou dos 30 anos, a maioria das mães de bebê já estão ali na faixa dos 30, 35 anos, 40 anos. Então não é mais o metabolismo de uma menininha de 15 anos. Compara você hoje e você quando tinha 15 anos. Você fechava a boca, fazia uma dieta e você emagrecia. Seu corpo não tinha passado por toda essa oscilação de fazer dieta, depois você não faz mais dieta, toma aquilo, não faz aquilo. É diferente. Mais diferente ainda é quando você passou por essa gestação, ganhou ali 10, 15, 20 quilos a mais, acontece um desequilíbrio natural, que é normal a mulher ter, né? O seu bebê e seu corpo se transformar. Só que muitas das vezes você ganhou peso demais. Muitas das vezes essa suplementação não foi feita da maneira certa. Muitas das vezes essa alimentação não foi tão boa assim. Então isso, a sua tireoide, ela vai sofrer as consequências disso. E como ela é a mãe do metabolismo, ela que vai realmente regular se sua perda de peso, é um dos fatores que regula muito a perda de peso, é a tireoide, a gente tem que ter um olhar atento para essa tireoide. Então, olhar os exames, TSH, esse TSH tá ali abaixo de 2,5, não, tá ali muito alto. A mamãe que falou, né, eu já tenho hipotireoidismo, já tomo Puran, 75, e mesmo assim ainda acho que tá desregulada. O que eu pego de mãe de bebê, Vivian, mesmo usando medicamento, nem todas precisam, tá, gente? Principalmente quando é uma coisa transitória, só uma tireoidite pós-parto. Mas ela pode não precisar do meu medicamento. Seu caso é diferente, é a parte, né? Você tem um hipotireoidismo.
Mas a gente poderia, às vezes, reduzir. Tô supondo, não te conheço, não é nada seu. Mas, assim, muitas mães de bebê ali, em parceria com o médico, a gente diminui para 50 por ano. Por quê? Uma tireoide, para funcionar bem, ela não precisa só do medicamento, né? Ela não precisa, às vezes, do medicamento. Ela precisa dos nutrientes complementares para que essa tireoide funcione. Quais são esses nutrientes complementares? Né? Em alguns casos, iodo, nem todo mundo pode tomar iodo, porque vai depender, se tiver mesmo um quadro da mãe aqui do hipotireoidismo, a gente não passa iodo. Mas zinco, selênio, vitamina D, ferro. Selênio para vocês é excelente. Excelente, excelente, excelente. Então, assim, será que realmente emagrecer não é para você? Será que realmente teria que ser tão difícil? Vocês estão vendo que eu tô ao longo dessas lives todas aqui, eu não falei nem um dia de comida, eu não falei nem um dia de dieta ainda, não falei nada disso. Porque antes de pensar, gente, dar um papel pra vocês, que às vezes vocês já tentaram fazer a vida inteira, pegaram dieta e não conseguiram fazer, fez uma semana e não fez mais. Eu tenho que saber como é que tá teu corpo. Porque uma mãe cansada, uma mãe exausta, uma mãe toda desregulada, uma mãe com falta de vitaminas, uma mãe com a tireoide lá embaixo, ela tá exausta, ela não quer mais um papel para fazer dieta. Ela precisa reequilibrar esse corpo dela para que ela renasça, para que ela fique bem. A mamãe que tem aqui, ó, que tem a tireoide Hashimoto, doença autoimune, tem que desinflamar o corpo. Tem que desinflamar, tem que ter alguns alimentos que são bem específicos para você, né? Até para que você não venha desenvolver outras doenças autoimunes. Então, assim, é esse olhar que eu quero mostrar para vocês. Eu não falei de comida em momento nenhum. Então, não é passando fome, não é pensando na comida. Eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui sabem o que faz bem e o que faz mal. É mais uma dieta que você precisa ou você precisa reequilibrar seu corpo? Rejuvenescer seu organismo? Fazer com que seu corpo volte a funcionar. Aquela menininha que tinha 15 anos, que fechava a boca um diazinho e emagrecia. Por quê? O metabolismo era mais jovem. O corpo funcionava. Será que hoje esse corpo não funciona porque ele está todo travado, ele está todo desregulado, todo descompensado? Então esse olhar que a gente tem que ter. Gente, a gente passa 5 anos, 4 anos na faculdade, faz pós-graduação, especialização, outra pós-graduação, faz mestrado. Vocês acham que a gente estuda lá que pode comer pão, não pode comer pão? Toma Coca-Cola, não toma Coca-Cola? Toma refrigerante, não toma refrigerante? Come hambúrguer? Não é isso. É isso aqui que a gente estuda, a fisiologia, a bioquímica do corpo. É potencializar os órgãos internos, é entender sobre tireoide, é entender sobre exames bioquímicos, é entender sobre vitaminas, é saber sobre suplementação, é saber sobre as fases que vocês estão vivendo nesse momento. Então, mais uma dieta, mais o que faz bem? Não, para com isso. Ah, eu cortei pão, não emagreci nada. Eu parei de comer leite, tomar leite, não emagreci nada. Eu não sei mais o que, que eu faço com o meu corpo. Eu fiz dieta, não emagreci nada. Eu pesei a comida, não vou fazer mais nada não. Não é assim que a gente se sente? Eu me senti assim, sendo nutricionista, depois que eu tive a Lulu, eu fui tentar fazer dieta calculada pra mim, não perdia nada, Jesus do céu. E não porque eu não entendia. Eu não entendia que meu corpo estava desnutrido. Eu não entendia que meu corpo estava com falta dessas vitaminas que são tão importantes. É como se fosse, gente, um exemplo bem bom também, uma analogia bem boa. Imagine você construindo uma casa, né? Você coloca os tijolos ali, né? Os tijolos é exatamente o que você come, proteína, carboidrato, gordura. Você colocou os tijolos. Imagine que o cimento, o que vai fixar aquela casa, um tijolo no outro, são os micronutrientes, ou seja, são essas vitaminas e esses minerais. Se você não colocar o cimento, esse tijolo ele vai cair. Você vai colocar um tijolo após o outro, um tijolo após o outro, um tijolo após o outro. Essa casa vai bambear, ela vai cair. É o seu corpo. Se você não colocar essas vitaminas, você bambeia e não funciona. Bambeia e não vive. Bambeia tá exausta. Bambeia, metabolismo travado. Então é muito importante, não é brincadeira. O sistema tradicional de saúde, ele abandona a mulher no pós-parto. Simplesmente fica do jeito que tá e tá tudo bem. Então quando a tua mãe falar pra você, filha, não pensa em dieta agora não. Entenda o que ela tá falando. Tudo bem, mãe, tudo bem, não é dieta não.
Aí daqui no Natal você vai aparecer toda linda lá, vai pro nosso evento, você vai aparecer toda linda, ela vai perguntar, filha, o que é que você tá fazendo? Sabe por quê? Tua mãe. Por isso eu até falei pra vocês, convida a mãe, convida o esposo pro evento, pro nosso evento, nossa semana de agradecimento, chama ele pra participar, caso eles queiram, eles vão ser muito bem-vindos. Pra eles não te criticarem. Porque provavelmente eles tiveram acesso àquele emagrecimento, né? Aquela forma de pensar de emagrecer do sistema tradicional de saúde, que só coloca você ali numa dieta, num valor de referência, e não teve esse olhar de dentro, de rejuvenescer, de botar o metabolismo para funcionar, de dar as vitaminas, de olhar os exames. Então, esse ponto é bem interessante, bem interessante mesmo. O outro que eu preparei para vocês é o zinco. E por que o zinco? Zinco é sistema imunológico, zinco é leite materno mais nutritivo. Zinco, ele é um dos cofatores, ou seja, um dos produtores que vão ajudar na síntese e na produção de testosterona. Então, assim, a mamãe que falou da flacidez, né? Flacidez são 3 motivos mais especiais para que a gente realmente, mais especial para que a gente tenha mais flacidez. Eu pego em vocês mesmo com um déficit muito grande de proteína na alimentação. Então, às vezes, mesmo saudável, como um excesso de carboidrato, mas a proteína fica de lado. Então, eu gosto de pedir para vocês consumirem pelo menos nas 3 ou 4 refeições, caso você faça em todas proteína. Então, tem essa questão desse balanço proteico. O zinco, ele é importante para poder ajudar nessa questão da flacidez. Casado com a vitamina C. Então, todas as frutas cítricas, tudo que tiver vitamina C vai entrar em conjunto, né, para essa formação de colágeno. Em alguns casos a gente usa o colágeno também, mas isso vai ser muito relativo. E o zinco que eu falei, né? Sistema imunológico, fortalecimento, flacidez, melhora da qualidade do leite materno, síntese de testosterona, que é justamente o que vai dar tônus para os nossos músculos, né? Para o nosso corpo, para realmente esse corpo não ficar tão flácido, para começar a voltar a produzir essa testosterona de uma forma natural, que muitas das vezes cai mesmo no pós-parto, e com isso a libido ela vai diminuir mais. Então é um assim que eu acho crucial. Então as mães de bebê no pós-parto, eu gosto de colocar, né, esse parâmetro dela ali, um zinco acima de 90. Então assim, um zinco em 90 está em excelência. E quando eu falei da tireoide, a mãe colocou ali ferro, zinco. A tireoide eu falei que é um conjunto, né? Porque a gente vai ter que olhar vários nutrientes para saber como é que você está. Dentro dela a gente vai olhar a vitamina D, a gente vai olhar ferro, né? Eu vou olhar os parâmetros de antioxidantes, que aí entra zinco, aí entra selênio. Então, se essa mãe já tem algum quadro de hipotiroidismo, se essa mãe já tem alguma questão, aí a gente vai olhar aqui no nosso quadro, no nosso evento, se você tem sintomas, sinais e sintomas, ou seja, relatos que essa tireoide não está funcionando tão bem aqui. Então, no nosso GPS você vai pontuar e a gente vai ver se a gente vai precisar dar mais atenção a ela, entendeu? Então, são esses pontos. E o outro que eu preparei, eu vou falar mais 2. Esse, gente, ele é, na verdade, a gente considera como um complemento alimentar. E muitos de vocês, inclusive, usaram no período gestacional, que é o ômega 3. Então, o ômega 3, ele é um suplemento extremamente versátil. Ele não é um suplemento, um nutriente que você vai fazer um exame de sangue e que vai apresentar uma deficiência. Você não vai ter um exame, a gente não vai avaliar o exame e vai falar assim, olha, a Flavinha tá precisando aqui de ômega 3. Não, a gente não vai ter essa questão nos exames. Mas como eu falei, ele acaba sendo um complemento alimentar, porque a alimentação da gente, ela é muito pobre, regra geral, a minha, a sua, em fontes de ômega 3. E ele é muito anti-inflamatório, ele ajuda na recuperação da pele, ele ajuda a controlar os níveis de glicose, ele ajuda a melhorar a nossa saúde mental e também o desenvolvimento cerebral do nosso bebê. Então, ele é um suplemento realmente, assim, excepcional. Só que, lembra que eu falei com vocês que eu não queria que vocês usassem nenhum suplemento antes do nosso evento? Mas, que até no final da live eu disse assim, olha, tem uns suplementos que vocês podem usar, tá bom? E esse seria um, que regra geral é um suplemento muito benéfico, ele entra como um complemento alimentar. Inclusive eu tomei o meu agora, tem pouco tempo que eu tomei. E tem uma dica, tá? Se vocês usarem suplemento, porque assim, tem a questão dos corantes, dos contaminantes. Então, assim, ó, ômega 3 mesmo, pra ele ser bom, pra ele ser de qualidade, ele geralmente vem aqui, assim, ó, numa cápsula gelatinosa, tá vendo?
e ele vai ter algumas certificações. Eu gosto dos suplementos que eles têm, o ômega 3, que ele tem uma certificação chamada IFOS. IOS, entendeu? Porque justamente ele é livre de metais pesados, ele é livre de contaminantes. Então, ele é esse suplemento extremamente versátil. Lembra que eu falei? Vai ajudar a controlar os níveis de glicose. Então, mãe que sofreu muito com a glicose oscilando, mãe que ainda está no pós-parto com problema na glicose, tem dificuldade também de emagrecer, com os níveis de glicemia muito alto, né? Então, ele é excelente. Eu uso essa marca, as duas marcas, eu não posso estar falando, né, gente? Mas elas são marcas muito boas, tá bom, Flavinha? Muito boas mesmo, eu gosto bastante deles. E eles são também marcas que são benéficas, né, justamente pra gente, porque eles são totalmente livres, tá bom? De contaminação. Vê a questão da dosagem, porque também ele vai ser benéfico em relação à melhora da produção do leite materno. Lembra que eu falei que é um benefício duplo? Que é justamente trazer essa questão da cognição, da memória, da concentração, de um melhor desenvolvimento cerebral para o seu bebê, justamente porque ele é fonte de DHA. Então ele é muito bom. Eu comecei a tomar para ajudar os dois dias, beterraba, cenoura, gengibre. Ótimo. Agora tem uma questão, viu, mãe? Vocês que estão tomando esses sucos, às vezes suco verde, shots, lembra sempre que tem que estar ou com a refeição que tem gordura, ou colocar alguma coisa dentro. Eu vou falar sobre isso na nossa live de comida. Nossa live de comida vai ser sexta-feira. Porque se você já come, exemplo, com uma carninha, um franguinho, um ovinho, algo do tipo um jantar completo, tá ótimo. Mas se você toma só o suco puro, tenta colocar uma linhaça, alguma coisa dentro, uma fonte de gordura. Porque senão você não consegue absorver as vitaminas lipossolúvel, que é justamente aquelas vitaminas que precisam de gordura para que você tenha a absorção. Porque não é só comer não, viu, gente? Tem que ter técnica. É simples, né, de aprender, mas tem que ter técnica. Porque aí você absorve bem essas vitaminas que precisa de gordura. Porque existe a vitamina que é hidrossolúvel, que é justamente a vitamina que só a água ali você absorve, que você come. E existem as vitaminas que são lipossolúveis, que precisam de gordura. Então essa combinação de suco ela é excelente. Beterraba pra vocês, gente, eu gosto em shot, eu gosto de suplemento, eu gosto do suco, porque é muito vasodilatadora, ajuda na hidratação, ajuda na energia. Eu gosto bastante. E vocês têm alguma pergunta sobre algum suplemento específico pra mim? Porque eu posso ajudar vocês também sobre alguma vitamina, algo do tipo que vocês queiram saber mais. Digitando evento, Ana chegou por aqui agora, não está ainda no nosso grupo VIP, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se eu falei pra vocês tudo. Gente, teve outro também que eu falei, lembra que eu falei assim, eu quero um específico. Pra quem quer um específico, a B12, vou falar sobre a B12. Magnésio também, vou falar sobre esses dois pra gente finalizar. Se você quer um específico, você precisa ir pro nosso evento. Porque no nosso evento a gente só consegue fazer algo específico quando a gente conhece a pessoa que está do outro lado. Então, quando a gente conhece as suas necessidades, porque tem esse ponto também, né, gente? Eu vi até uma mãe falando assim, eu usei tal suplemento, foi muito bom pra mim. Você já viu aquela pessoa que tomou um suplemento que foi muito bom e pra outra parece que foi água, que não trouxe benefício nenhum? Por isso que eu falei pra vocês não correrem na farmácia, porque quem assistiu a live de desinflamar o intestino, fazer com que o corpo realmente funcione, absorver essas vitaminas. Se o seu problema, Tainá, exemplo, se você não tem problema com ferro e você gastar seu dinheiro pra tomar ferro, você não vai melhorar em nada, absolutamente nada. Não é tomar um suplemento que vai fazer você ficar bem. O que eu tô ensinando aqui pra vocês é corrigir o que seu corpo precisa. Porque lá no nosso evento vocês vão ter que pontuar por áreas específicas. Se vocês forem ver no GPS de vocês, intestino, eu quero saber a pontuação do seu intestino. Resistência insulínica, eu quero saber a pontuação cortisol, eu quero saber áreas específicas do seu corpo. Porque se seu problema na tireoide você tomar ferro, aí você vai dizer, poxa, eu fui na live da nutricionista, da Carol, a Carol me falou do ferro, eu comprei o ferro, gastei meu dinheiro, meu cabelo continua caindo, eu continuo cansado, não emagreci nada. Por quê? Você corrigiu você deu para o seu corpo o que ele necessitava. Ou seja, eu vou te dar mais do que uma consulta, pode ter certeza. Você pegou e continua com todas as causas, com todos os sintomas. Então, a vitamina B12, eu vou falar sobre ela bastante na nossa live de exames. Mas
é muito baixo, geralmente, na mãe de bebê. Inclusive, tem uns mitos de falar, né? Ah, depois que o neném nasce, a memória da gente vai embora. Mas não é bem a memória, não, tá bom? Muitas das vezes é a falta dessa suplementação. Então, a vitamina B12, para ela ser melhor absorvida, ela é na forma de metilcobalamina. E nos exames de sangue, o essencial, gaguejei, o essencial é que essa vitamina esteja ali acima de 600, tá bom? Então, e a forma de suplementação não é B12, que às vezes eu vejo alguns suplementos sendo comercializados, mas é na forma ativa, metilcobalamina. Mas a gente vai ter que avaliar. Lembra que eu falei? Não vai tomar o que realmente o corpo não necessita. E os outros que vocês me pediram foi sobre magnésio. Magnésio, gente, ele vai entrar naquela categoria já do ômega 3 também. Eu falei, não compra ferro, não compra suplementos sem necessidade. Mas o magnésio, ele entra muito também, principalmente para uma mãe de bebê, como um complemento. Então, tanto que as mães que eu acompanho, eu coloco lá sugestão de suplementos. Os suplementos que vocês precisam mesmo, que eu vou olhar nos exames, vou olhar no GPS, que é mais do que um exame isso aqui. Eu vou colocar lá, né, os que você precisa, dosagem, quanto tempo você tem que usar, tudo certinho. E vou colocar sugestão de potencializar seu corpo. O magnésio, ele entra como um potencializador. Ele entra como um complemento alimentar. Por quê? Você tá cansada? Tá. Você tá dormindo mal? Provavelmente sim. Seus olhos às vezes estão tremendo? Você está se sentindo exaustão? Você está amamentando? Ele é um nutriente, ele é um mineral de relaxamento muscular. Então, ele vai trazer essa paz para o seu corpo, esse equilíbrio para o seu corpo. E dentro dos magnésios a gente tem vários, né? Tem o treonato, que é mais para a cabeça, né? Tem o biciclinato, tem o inositol, que é mais para a saúde da mulher, para quem tem SOP. Então, tem o quelato, que ele é mais geral, que vai agir em todas as áreas do corpo. Então, a gente vai usar da forma que o corpo precisa. Eu quero tudo isso, eu tô amamentando, já tô pronta. Gente, vocês estão prontas? Começou, não para mais. Começou, não para mais. Imagine você, nas festas de final de ano, como é que você pode estar. Por que eu dou esse prazo assim, das festas de final de ano? Porque eu quero te mostrar. Amanhã a gente vai ter uma mãe de bebê aqui que vai vir conversar com a gente. Se você for vasculhar meu Instagram, minha história, nas mães que eu posto aqui, vocês estão vivendo um momento muito oportuno, né? E por mais às vezes que o mundo mostre pra você que não, que você olhe pra sua realidade e você pense que não, né? Você olha às vezes pra você e se sente cansada, mas vocês estão vivendo um momento único para que vocês consigam emagrecer, né? E esse momento é justamente a janela de oportunidade do emagrecimento. A ciência traz como janela metabólica. O que é essa janela metabólica? É o momento que o seu corpo responde de uma forma mais fácil ao emagrecimento. É mais rápido emagrecer quando você aproveita essa janela metabólica. E essa janela, ela vai do momento que o seu bebezinho nasce até os 12 primeiros meses de vida. E quando você está amamentando, esse benefício, ele é dobrado, porque você tem um gasto adicional calórico maior. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que é mais fácil emagrecer nesse momento. E talvez você me pergunte do outro lado, e por que não está acontecendo comigo? É o que eu venho mostrando para vocês ao longo dessas lives. Por causa da própria ansiedade, que te faz comer mais, que tem como a gente regular. Foi tema da live de ontem, quem não assistiu, assista. Tá gravada aqui no meu perfil. Por causa desse desequilíbrio, lembra que eu iniciei a live falando a rua interditada, a falta de vitaminas importantes? Eu estou com 8 a 9 meses, eu ainda estou na janela? Sim, mãe. Até os 12 meses de vida, ou seja, até o seu bebê completar 12 meses de vida, você está dentro dessa janela metabólica, ou seja, dentro dessa oportunidade de emagrecer de uma maneira mais fácil. Só que a gente tem também na ciência que o quanto antes melhor. E para isso eu gosto de dar um exemplo muito forte assim para vocês, que foi até quando eu usei para mim, que é a seguinte situação. Imagine que você jogou na Mega Sena, né? Que você queria ganhar o prêmio milionário no final de ano, meu Deus, eu vou jogar aqui, eu quero ficar milionária. E alguém chegasse para você e te perguntasse assim: ô Joana, você preferia ter ficado milionária ano passado
Se você tivesse ganhado, se você tivesse ganhado ano passado, você ia ficar feliz? Você ia preferir? Você ia dizer, óbvio, claro, eu prefiro, né? Mas ele vai falar assim, ó, infelizmente a gente não pode mexer no passado. Mas hoje, você ainda tem uma grande chance de ganhar. Você quer jogar? Você quer apostar? Você quer tentar ficar milionária? Ganhar na Mega Sena? Você vai dizer, é óbvio. É a mesma coisa da janela de oportunidade do emagrecimento. Então, aquelas mães que estão naquele momento específico, inicial, dos primeiros meses, né, dos 3 primeiros meses, né, dos 6 primeiros meses, elas estão com um pouco mais de vantagem? Sim. Mas isso não quer dizer que você não consegue. Porque a ciência mostra que o quanto antes melhor. Justamente porque o corpo responde mais fácil. Quando a gente equilibra esse organismo, ele responde de uma forma mais fácil. Então, quando eu trago para vocês essa esperança, né, justamente das festas de final de ano, né, de poder trazer para vocês esse resultado mais rápido, é porque é possível. Quando eu emagreci os meus 15 quilos nos 45 primeiros dias, a Andréa, que estava aqui ontem, que emagreceu 9 quilos em 30 dias, né? As mães... E não foi aqueles 9 quilos, assim, do primeiro mês, não. Porque eu costumo dizer que o primeiro mês não vale. Porque o primeiro mês vai sair bebê, vai sair placenta, vai sair líquido, você vai emagrecer. Eu tô falando daquele momento que você não conseguiu emagrecer mais nada. Que seu corpo estagnou, que seu metabolismo parou, que não foi mais para lugar nenhum. Eu tô falando desse. Se você está nessa janela de oportunidade, ele vai te responder mais fácil. Ele vai responder mais fácil. Só que para isso a gente precisa reequilibrar esse corpo. A gente precisa entender qual é a rua que está interditada. Quais são desses 6 pontos, ou todos esses 6 pontos. Tem mães que chegam com esses 6 pontos todos bagunçados. Aí ela vai fazer dieta, ela vai para o modelo tradicional, ela vai pegar o consultório, vai fazer ela não vai emagrecer. Então vocês estão perguntando, cara, eu queria uma consulta com você. Gente, vá pro meu evento. Vá pro meu evento que eu vou te apresentar a minha forma de consulta também. Vou mostrar como é que eu acompanho vocês. Mas já adiantando vocês, eu não atendo da forma tradicional de consultório. O que é a forma tradicional de consultório? Vocês vão fazer uma consulta comigo e depois vocês vão pegar uma dieta e vocês vão me ver daqui a 30 dias. Eu não atendo assim porque eu não acredito que esse tipo de emagrecimento resolva, principalmente com a mãe de bebê. Eu já atendi da forma tradicional de consultório e eu já fiz acompanhamento. Eu já fiz análise do organismo de vocês. Vocês não vão ficar abandonadas, pode ter certeza. Olha o tanto que eu tô entregando aqui pra vocês. Imagine se você virar uma mãe acompanhada por mim. Eu não vou deixar você de lado, de jeito nenhum. Então, o modelo tradicional de consultório, o modelo não é pra mim mais, tá bom? Então, assim, sigam firme. Imagine vocês daqui a um período, como é que vocês não vão estar transformadas. Eu fiquei muito feliz de compartilhar essa live com vocês, né? Vocês que estão aqui, véspera de feriado, né? Aqui dedicados a aprender, a emagrecer. Eu tenho certeza que essa semente já foi plantada na sua cabeça, de entender que o M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher. O emagrecimento, ele acontece primeiro na mente, para depois no corpo. Então, se você já saiu daqui entendendo que tem um caminho, que tem um método, né? Que existe uma forma mais fácil de emagrecer, que você quer ser transformada, me deixa te guiar os próximos passos. Me deixa te guiar os próximos passos. Amanhã eu vou falar sobre chá. Vai ser uma live deliciosa. Eu vou fazer lá na minha cozinha. Então, assim, é aquela live que você pode perder já bastante peso. Sim, porque você está muito retida. Então, a combinação dos chás estratégicos que eu vou te ensinar amanhã, você já vai fazer e você já pode ver muito resultado na balança. No evento, eu vou te ensinar como perder gordura, de verdade, gordura. Amanhã eu vou te ensinar como desinchar. Desinchar é líquido, rapidinho. Fez aquela estratégia lá, já pode acontecer bastante, se não tiver outras vias interditadas. Então eu quero ver quem é que vai estar aqui amanhã comigo, lado a lado, para aprender lá na minha cozinha como é que a gente vai fazer esses chás de forma estratégica. Chás seguros para quem amamenta, chás que vão regular cortisol, chá que vai melhorar a qualidade de sono, chá que vai fazer desinchar. E como eu falei, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tem lives que estão salvas aqui no meu perfil. Tem o nome lá, Aquecimento para o Evento 1 e 2, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui. Só para dar o último aviso para vocês.
Tá bom. Então, gente, estamos combinadas assim? Um beijo enorme. Caso vocês tenham mandado alguma pergunta e eu não consegui ver, porque são muitas mamães de bebê perguntando. Só assim, eu vou ganhar essa semana, estou com 40 semanas e muito ansiosa sobre esse chás. Sobre esses chás, tem dica para esse momento? Tem. Vem amanhã que eu te ensino. Essa live vai ficar salva. Vocês querem que eu deixe salva? Vamos fazer o combinado de ontem? A Ana estava presente ontem, que eu lembro dela. Vamos fazer o combinado? Eu deixo a live salva, vocês vão lá e vocês vão mandar comentários e perguntas pra mim. Envia essa live pra outras mães de bebê. Combinado assim? Aí eu consigo deixar a live salva pra vocês. Senão eu não vou saber se estão gostando, não vou saber se vale a pena fazer live. Não vou ficar incentivada, porque eu passo aqui 1 hora conversando sozinha. Então interajam comigo, perguntem, encaminhem pra outras mães de bebê. Eu vou deixar ela salva, tá bom? Combinado assim? Assim que eu aparecer no seu perfil, você deixa uma mensagem lá pra mim pra eu entender se você tá gostando ou se não tá gostando. E aproveita e encaminha pra outras mães de bebê também. Um beijo. Você, Gabi, que tá com 40 semanas, vai ser perfeito. Porque você já vai sair com todo o direcionamento, né? Você já vai viver esses momentos de uma forma mais leve, mais tranquila. Já vai saber como se alimentar, quais são os principais chás. Então esteja aqui com a gente que você vai ser muito bem-vinda. Você não é a única mãe que tá gestante ainda que tá aqui com a gente não, tá bom? Um beijo, durmam com Deus, bom feriado pra vocês. Dá um monte de beijo no bebê de vocês. Essa fase passa rápido demais. Aproveitem, tá bom? E amanhã eu encontro vocês aqui. Vão lá deixar pra mim a pergunta e marca as outras mães de bebê também. Senão não deixa a de amanhã salva. E amanhã eu vou entregar o ouro, viu? Amanhã eu vou entregar o ouro. Deixa eu ver. Não consegui finalizar.